Passado um momento de aflição, acho que essa é a palavra que melhor define o rubro-negro durante o jogo Flamengo e Desportivo Táchira, né, pela última rodada, fase de grupos da Libertadores, jogo no qual o rubro-negro se classificou com a vitória sobre 1-0, a vitória sobre 1-0 não, a vitória sobre o Desportivo Táchira, com placar de 1-0. Então, passado todo esse momento de aflição, existem, ou melhor, ficaram aprendizados, mas também ficou algo de positivo, um trunfo que o Flamengo tem nessa Libertadores. Sim, estou me referindo também ao goleiraço do Flamengo, o Rossi, que sempre tem sido subestimado, inclusive pela torcida do Flamengo, tá? Mas não me refiro só a isso, não. O Flamengo tem um trunfo importante na Libertadores que é muito significativo na fase de mata-mata que vem daqui em diante. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. E ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Claro, deixe o like, o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para um número muito maior de pessoas. E aí, como estamos falando de alcance, se você tiver aí acesso ao recurso hype esse vídeo para que eleve a performance dele aqui na plataforma do YouTube e alcance ainda mais pessoas, tá bom? Comente aqui se você gostou, se você de repente discordou de algum ponto que eu falei, ou está com dúvida em algum outro ponto, não tem problema, o importante é interagir e através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos dos grupos de WhatsApp. E vamos voltar ao tema do vídeo, direto ao ponto. E quero te chamar aqui para termos uma conversa, uma reflexão sobre a situação do Flamengo da Libertadores na temporada em geral, mas em específico na Libertadores. Bom, após o jogo Flamengo 1, Desportivo Táchira 0, eu sei que muitos rubro-negros, como eu, por exemplo, ficaram extremamente chateados ou até mesmo frustrados. Não dá para dizer frustrado porque a gente conseguiu a classificação, mas o desempenho a gente sabe que não foi nem perto daquilo que a gente esperava. Só que eu quero chamar para reflexão, gente, de algumas coisas, tá bom? Primeiro que isso é Libertadores, né? E a Libertadores ela é uma competição que vai muito além do desempenho, né? Vai muito ao encontro de você conseguir o que você precisa conseguir, independente do desempenho, tá bom? E isso o Flamengo conseguiu, tá bom? Classificou. Ah, Diogo, mas classificou em segundo, vai fazer o segundo jogo fora de casa. Gente, isso aí tem pouca relevância, não vou dizer que não tenha, mas tem pouca relevância. O Botafogo, né, que foi campeão ano passado, ele pegou, por exemplo, Palmeiras e São Paulo nas fases de mata-mata, né? Ele pegou, na verdade, todos os jogos do Botafogo, sem exceção, foram ele fazendo o segundo jogo em casa, né? Inclusive pegou o Palmeiras melhor campanha, vencendo o Palmeiras na sua casa e empatando o jogo fora de casa, eliminando o Palmeiras no Allianz, também pegando o São Paulo, eliminando o São Paulo no Morumbis, e também pegando o Peñarol, eliminando o Peñarol em Montevidéu, algo que o Flamengo não fez. Se nós formos pegar a campanha mágica do Flamengo em 2019, antes de chegar em 2019, mesmo em 2022 não, a gente fez alguns jogos, o segundo jogo em casa, mas em 2019, a campanha mágica, o Flamengo pegou o Internacional e decidiu a partida no Beira-Rio. Lembram disso? Então, não tem muito a ver, tá bom? De repente é uma condição mais favorável, mas os dados mostram que não tem muita relevância. Agora, e outra coisa, né? Alguns clubes, alguns torcedores, alguns treinadores preferem fazer o primeiro resultado em casa para condicionar o jogo fora de casa, né? Já ir com o jogo mais condicionado. Então, isso não tem muita relevância.
se nós pegarmos o histórico dos campeões da Libertadores, tá bom? Isso aí são os números que estão dizendo. E eu tiro o exemplo do Flamengo em 2019, que num confronto difícil contra o Internacional decidiu fora, e o Botafogo, ano passado, todos os confrontos foram decididos fora. Vamos lá, de novo. Palmeiras sempre se classifica ali com as melhores campanhas e tem um histórico recente de ser eliminado sempre em casa. Foi assim contra o Boca Juniors em 2023, foi assim contra o Botafogo em 2024, foi assim contra o Atlético Paranaense em 2022. Então, cadê a vantagem? Agora, quando eu me refiro que o Flamengo tem um trunfo, gente, e é um trunfo extremamente importante, e como eu digo, a Libertadores não é uma competição que privilegia tanto o desempenho, mas você conseguir aquilo que você quer independente do desempenho. E o principal trunfo do Flamengo, ou um dos principais, é justamente o goleiro Rossi, porque ele, além de fazer todas as defesas que a gente viu contra o Desportivo Táchira, em especial, no momento que ele foi exigido, eu acho que no único momento que ele foi exigido, ele fez uma defesa assim, muito, muito, muito acima da curva. A frieza que o cara tem, a maneira como ele saiu, de fechar o ângulo para o jogador, dar menos opção para o jogador do Tátila, que já não é um jogador provido de recursos técnicos, né, de habilidade, de técnica, então ele ampliou o corpo, como ele ganha espaço, faz aquele, né, ele abre ali espaço, na verdade ele corta espaço, fica maior na frente do atacante e aí ele estica a perna e faz aquela defesa que a gente sabe que foi essa defesa que nos colocou nas oitavas de final da Libertadores. Mas quando eu digo que o Flamengo tem um trunfo não é só pelo que o Rossi faz durante o jogo, mas pelo que ele pode fazer numa situação de empate, né? Porque a Libertadores mata-mata são jogos muito pegados, são jogos com poucas chances de gol, e normalmente esses jogos vão para decisão por pênalti. E o Rossi, ele é um exímio pegador de pênalti. Se eu não estou equivocado, pelo meu entendimento, o maior pegador de pênalti que nós temos no futebol sul-americano hoje. Vou te dar um dado, tá bom? E quem está acostumado a ver meus vídeos falando sobre a parte econômica, claro, também gosto de falar do campo e bola, e aí estou sempre atrelado aos números. Vou te dar um dado aqui importante. Dos 10 pênaltis que o Rossi defendeu contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo não, a favor do Flamengo. Desses 10 pênaltis, 9 ele foi no canto correto. Independente de ter defendido ou não, que essa é uma outra questão. Se eu não me engano, aí ele defendeu 4 dos 10. Mas dos 10 pênaltis, e 4 dos 10 é um percentual de 40%. É coisa pra caramba, cara. Sabe? É quase que a 2 pênaltis ele pega um. Você imagina você ir para um mata-mata, decisão por pênalti, você tem um goleiro ali que a cada 2 pega um. Mas o que mais me impressiona é que dos 10 pênaltis que ele defendeu pelo Flamengo, ou melhor, que ele estava ali pelo Flamengo, não defendeu os 10, se foram 4, 9 ele foi no canto correto. Gente, isso é um dado muito impressionante, porque para quem vai bater, o goleiro sempre cai no canto correto, o batedor seguinte sempre sabe que existe uma probabilidade maior de ele perder o pênalti, porque o goleiro está sempre indo no canto correto. Porque o Rossi, ele não espera o cara, sabe, ele não se antecipa, melhor dizendo. Ele não se antecipa ao cobrador, ele sempre espera o último momento, quando realmente o cobrador bate na bola para ele cair, para ele se jogar na bola. Então, ele usa inclusive uma tática, provavelmente os mais novos aqui não vão se lembrar, do Goicoechea, famoso goleiro argentino que foi conhecido como o maior pegador de pênalti que havia à sua época, né? E o Goicoechea, ele falava que ele não se jogava, ele não se antecipava ao cobrador, porque ele preferia pegar os pênaltis mal batidos do que se arriscar a pegar os pênaltis bem batidos, considerando que estatisticamente os batedores no total, numa cobrança, numa disputa por pênalti, tinham muito mais pênaltis mal batidos do que bem batidos. Então, ele sempre esperava o cobrador definir e só aí ele se jogava, ele ia atrás da bola, ou seja, ele não se antecipava, não era um goleiro que se antecipava. Isso aí é uma escola argentina e o Rossi é dessa escola, ele realmente
não se antecipa, ele espera o cobrador definir e aí ele vai atrás da bola. Claro, com a explosão que ele tem, existe uma chance de pegar. Se o cara bater muito bem no canto, é muito difícil dele pegar, mas o cara tem que bater muito bem e tem que bater muito no canto, porque com a explosão que ele tem, com a envergadura que ele tem, mesmo ele saindo depois, que o cara toca na bola, ele ainda tem uma chance boa de pegar. E isso, para mim, é o principal trunfo do Flamengo numa competição como a Libertadores, que é uma competição de mata-mata, muito acirrada, uma competição de muita disputa, com poucas oportunidades de gols. Em jogos equilibrados, a tendência é ir para a decisão por pênalti. Você imagina um jogo, por exemplo, como Flamengo e Palmeiras. E aí tem um outro ponto também que eu quero chamar a atenção. O Flamengo tem a melhor defesa da temporada no futebol brasileiro. A melhor defesa. Foram 5 gols sofridos nos últimos 12 jogos. 0,4 gols sofridos. É como se o Flamengo sofresse menos de meio gol a cada jogo. Menos de meio gol a cada jogo. E o Flamengo, ele tem aí, na outra mão também, o melhor ataque da temporada do futebol brasileiro. 1,88 gols por jogo. É como se ele fizesse 2 gols a cada jogo disputado. Ah, Diogo, mas o Flamengo tem muita dificuldade para fazer gol. Pois é, ainda assim ele tem 1,88 gols por jogo. É quase 2 por jogo, né? Com toda essa dificuldade. Agora vamos colocar no confronto equilibrado, como foi, por exemplo, o jogo Flamengo e Palmeiras no Allianz, né? Que foi definido por detalhes. O jogo nesse sentido, que termine 0-0. Quem você acha que vai ter a questão emocional a favor? Quem você acha que vai ter a vantagem na questão emocional numa disputa por pênaltis? O Palmeiras, que tem o goleiro Everton, que eu sempre disse que é um goleiro que não é pegador de pênaltis, nunca gostaria desse goleiro na seleção, não é pegador de pênalti, não é um goleiro de defesas, sabe, aquelas defesas super, super difíceis, aquelas praticamente impossíveis, não é um goleiro das defesas impossíveis, não é. É um goleiro regularzinho, bom, não comete muita falha, bacana. Não é um goleiro de Libertadores. Não é. Você viu o pênalti que o Arrascaeta bateu? Que ele nem se definiu, ia para um canto, dobrou o joelho, telegrafou para o Arrascaeta e bateu. Sabe, não é um goleiro que faz muita diferença e coloque medo nos pênaltis. Agora você imagina o time do Palmeiras vendo o Rossi pelo outro lado. Um goleiro que espera até o último momento, ele não se antecipa ao cobrador. O cobrador sabe que vai ter que bater muito bem, porque de 10 pênaltis, ou seja, em 90% dos casos, o goleiro vai no canto correto e com boas chances de pegar. Isso com certeza adiciona um fator de pressão a mais no time adversário, principalmente em times brasileiros, que nessa questão do emocional, a gente sabe que tem um peso maior, né? Então, você associa isso aí, um goleiro pegador de pênaltis, um goleiro que faz as defesas impossíveis também durante o jogo, como ele fez com o Desportivo Táchira. Aquela defesa nos acréscimos, aquela defesa que a gente pode chamar de defesa impossível. Realmente ali eu vi que estava sendo eliminado, né? Me passou um filme pela cabeça. E o Rossi conseguiu fazer uma defesa chamada aquelas defesas impossíveis. E além de tudo isso, é um goleiro pegador de pênalti. Mais de 90% dos pênaltis, pelo menos ele cai no canto correto. E sendo que em 40% ele pega. Ou seja, praticamente a cada 2 pênaltis batidos, um ele defende. Então isso passa uma cobrança muito grande. E além de tudo isso, o Flamengo é um time muito difícil de ser vazado. Vou além, o Flamengo é um time muito difícil de conceder chances para o adversário. A gente fica querendo ali que o Flamengo faça mais gols, é verdade, mas qual foi o último jogo que você teve com o Flamengo, que você viu do Flamengo, que ele foi super bombardeado, que ficou aquela impressão que a gente ia levar gol a qualquer momento, que o adversário teve 1, 2, 3, 4, 5 chances criadas de gol em sequência, como a gente já viu em outros momentos, né? Então, essa é a vantagem do Flamengo, um time muito equilibrado. Não sei que a torcida rubro-negra quer um time avassalador, dominante. O Flamengo tem sido pouco, vamos dizer assim, eficiente na última na última etapa, né? Na última fase do jogo, que é a fase ofensiva, né? Muito em função, eu acho até que da fase técnica dos nossos atacantes, mas no geral é o time que mais marca gol no futebol brasileiro.
No geral, é um time que mais ou que menos concede chances ao adversário de fazer gols. E no geral, é o time que menos sofre gols. Alinhado a tudo isso, você tem o melhor goleiro do Brasil hoje e o maior goleiro pegador de pênalti na competição que normalmente é definida pela questão dos pênaltis. Isso já influi num fator emocional de pressão para o adversário muito grande, principalmente se pegar times brasileiros nas fases de mata-mata. Como eu disse, a Libertadores não é uma competição que você ganha pelo melhor desempenho, mas sim aquele time que precisa fazer o resultado independente do desempenho. A gente pode criticar, o Flamengo fez o resultado contra o Desportivo Táchira. Fase de mata-mata é um outro campeonato, é uma outra história, esqueça. Bom, quero saber sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, deixe o like, famoso joinha, ativa o recurso do hype e comente aqui o que é que você acha desses que podem ser os maiores trunfos do Flamengo da Libertadores, a questão da melhor defesa, o melhor ataque, independente de desempenho, e o melhor goleiro pegador de pênalti. Comente aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.